Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra e o Senhor iluminou uma passagem para mim e eu quero compartilhar com você hoje. Você que deseja ser usado pelo Senhor, você deseja ter mais intimidade com Ele. Fique comigo até o final, porque nós vamos orar, mas antes eu quero trazer essa palavra que eu tenho certeza Deus vai falar com você. Amém? E depois dessa mensagem nós vamos unir a nossa fé nessa grande corrente de oração que tem se espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil. Eu tenho visto muitas pessoas aqui comentando o nome do país que elas moram. Então, se você mora fora do Brasil, deixa aqui o seu comentário. Eu quero saber de onde você é. Eu quero orar pela sua vida também, tá certo? E muito obrigado também por todas as vezes em que vocês compartilham. Vocês não sabem o quanto vocês estão fazendo bem para tantas pessoas. Uma oração pode salvar uma vida. Eu sei disso porque já recebi vários testemunhos de pessoas que estavam pensando em desistir, pensando em acabar com a própria vida, e através de uma oração, Deus mudou a história dessa pessoa. Deus preencheu o vazio, Ele tirou todo aquele pensamento de morte, aquela opressão maligna. Então não deixe de compartilhar estas orações, tá bom? E antes de começarmos, eu peço que você se inscreva no meu canal. É só clicar nesse botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e quando você fizer isso, vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho e selecione a opção todas, ok? Confere aí se deu certo, porque é importante você escolher essa opção todas. Assim as orações, as mensagens vão chegar diretamente no seu celular, onde você estiver, ok? E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu peço que você também se torne membro aqui no meu canal. Depois você clica aí embaixo do vídeo, neste botão Seja Membro. E além de estar ajudando instituições de caridade, eu estarei te dando 2 livros digitais que eu escrevi para te fortalecer na caminhada, ok? Então, irmãos, para começarmos o nosso momento de intimidade com Deus, eu quero ler com você um trecho do capítulo 6 de Isaías, que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Então, ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Olha isso, irmãos. Aqui no capítulo 6 de Isaías, o profeta teve uma visão do trono de Deus e dos anjos que o adoram. Imagine você ter essa visão celestial. Eu imagino que você se sentiria muito impuro, muito indigno. Afinal de contas, Deus é santo, Deus é perfeito. E é exatamente isso que o profeta Isaías sentiu. Ele se sentiu uma pessoa incapaz de permanecer na presença do Senhor. Só que naquele momento que ele se sentiu tão sujo, tão pecador, ao ponto de dizer que os seus lábios eram impuros, naquele momento um anjo serafim voou até ele com uma brasa viva e tocou nos seus lábios, simbolizando a purificação dos seus pecados. E logo em seguida, Deus fez uma pergunta sobre quem ele deveria enviar como seu mensageiro. O interessante é que aqui o Senhor pergunta: quem irá por nós? E por que será que Deus usou a palavra no plural? É porque Deus e Jesus estavam no trono. A Bíblia diz no Evangelho de João que Jesus estava com o Pai desde a fundação do mundo. Muito antes de o mundo ser criado, Jesus já estava lá. E tudo que foi feito, nada se fez sem a ação de Jesus. Então aqui ele pergunta: quem irá por nós? E a resposta de Isaías foi: aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Então, irmãos, o profeta que agora estava limpo dos seus pecados e espiritualmente renovado, ele se ofereceu para ser um instrumento do Senhor. Eu sei que tem muitos de vocês aqui hoje que têm o desejo de ser usado por Deus, têm até um chamado e não sabem como começar, não sabem o que devem fazer. E é isso que eu quero explicar para você aqui. Mas nesse momento aqui de Isaías, nós percebemos que o contexto era um contexto difícil. Isaías estava muito preocupado, assim como todo o povo de Judá. Isso porque o rei Uzias, ele tinha acabado de morrer. E aquilo trouxe uma sensação de incerteza, uma sensação de medo a todo o povo. O que vai ser de nós? E foi exatamente ali no templo onde Isaías teve um encontro com Deus. Exatamente naquele momento difícil, Deus se apresentou a ele. E então Isaías viu a sua condição de pecador.
Irmãos, se nós lermos os capítulos anteriores, de Isaías capítulo 1 até Isaías capítulo 6, nós vamos perceber que o profeta foi chamado por Deus para pregar uma mensagem dura. E ele sempre dizia assim: ai de vocês que estão brincando com as coisas de Deus, ai de vocês que estão traindo suas esposas, ai de vocês que estão cobrando juros altíssimos, vocês que estão se embriagando pelas suas. Irmãos, o tempo todo ele dizia: ai de vocês. Mas quando Isaías teve um encontro com Deus, ele disse: ai de mim, porque eu sou pecador, eu tenho os lábios impuros. Irmãos, só existe uma coisa que revela o nosso pecado, é quando temos um contato com Deus. É quando a grandeza, a misericórdia e o poder do Senhor se revelam a nós. E aí então nós conseguimos enxergar o quanto nós somos pecadores e indignos. Eu me lembro quando eu ouvi uma mensagem numa vigília que eu estava no ano de 2002. Naquele momento, aquela pregação me tocou profundamente. E então eu entendi quem eu era. Eu vi o quanto eu era pecador, o quanto eu era sujo e estava condenado ao inferno por causa dos meus pecados. Mas naquele momento eu abri o meu coração para Jesus e Ele purificou todo o meu pecado. Ele apagou a minha culpa, o meu passado, e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Isso porque tudo o que faltava para mim era nascer de novo. E naquele momento eu nasci de novo. Eu estava morto espiritualmente por causa dos meus erros, dos meus pecados, mas agora o sangue de Jesus me purificou e me transformou. Talvez você está aqui me ouvindo, você já conhece a palavra, você ama louvores, você gosta da mensagem da Bíblia, mas só você sabe lá no fundo do seu coração que você ainda não decidiu entregar sua vida a Jesus, ainda não decidiu sequer arrepender dos seus pecados e começar a obedecer a palavra do Senhor. Oh, meu querido irmão e minha irmã, não perca mais tempo, não deixe para depois, tá bom? Nós vamos orar hoje e você pode entregar sua vida ao Senhor e eu tenho certeza que Ele vai endireitar todos os seus caminhos. Ele será o seu Deus, o seu pastor, o seu Salvador. Aleluia! E como eu estava dizendo, irmãos, naquele momento de Isaías, ele viu a sua condição pecaminosa, ele se sentiu perdido, e foi justamente naquele momento de fragilidade, porque ele tinha perdido o rei, todo o povo estava se sentindo desorientado, mas foi ali que Deus se apresentou. E eu vejo também na Bíblia muitos exemplos de pessoas que só tiveram um encontro com Deus no momento mais difícil. Quando lemos a história de Jó, nós percebemos que tudo ia perfeitamente bem na sua vida. Era um homem rico, um homem de família, um homem de oração. Mas então ele passou pelos piores momentos da sua história. Em um certo dia, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua saúde. E então, depois de um longo processo no deserto, naquele momento difícil, ele fez uma declaração maravilhosa. Ele disse que antes ele conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os seus olhos estavam vendo o Senhor. Irmãos, eu sei que muitos de vocês aqui têm passado por um momento difícil. E que tal você ver esse processo como um processo de purificação? Que tal você ver essa fase difícil como uma fase onde Deus está te preparando, Ele está te moldando e te capacitando para você fazer a obra? Amém? Eu creio que Deus faz isso com a gente. E quando nós lemos também o Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças, Ele disse que somente aqueles que têm um coração puro é que podem ver a Deus. E você precisa entender isso de uma vez por todas. Não adianta você querer fazer a obra do Senhor se o seu coração estiver cheio de pecado, porque você vai estar distante do Senhor. Não adianta também você seguir apenas uma regra, uma norma imposta pelos homens. Não adianta se envolver em atividades religiosas se o seu coração não está voltado para o Senhor. Tem gente que vai na igreja, lê a Bíblia, participa até mesmo desses momentos de oração que eu tenho feito, mas você ainda não abriu mão do seu pecado. Você ainda continua alimentando o pecado aonde você vai. As pessoas não percebem, elas não sabem, mas Deus conhece o seu coração. Quantas pessoas que estão me ouvindo aqui tratam a sua esposa, os seus filhos, tratam as pessoas mal, tratam os outros com indiferença, com preconceito. Irmãos, do que adianta dizermos que temos fé se nós não praticamos boas obras? Do que adianta nós dizermos que somos de Jesus, mas praticamos aquilo que o diabo mais gosta? Então, essa é a mensagem para você hoje. Não adianta você querer adorar ao Senhor com seus lábios,
mas no seu coração existe idolatria ao trabalho, ao dinheiro, a pessoas. Irmãos, a Bíblia é muito clara quando ela diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então você precisa ser purificado hoje para se aproximar do Senhor, entender a sua voz e atender o seu chamado. E talvez você esteja pensando, mas pastor, como que eu posso ser purificado? Será que um anjo vai aparecer aqui para mim? Vai colocar um pedaço de brasa na minha boca, assim como ele fez com Isaías? Irmãos, é claro que não. Aquela situação com o profeta foi específica, foi exclusiva para aquele momento. Mas a essência daquele encontro é a mesma. Então, em primeiro lugar, você precisa refletir e se arrepender. Da mesma forma que Isaías reconheceu a sua natureza pecaminosa quando ele esteve na presença do Senhor, você precisa tirar alguns minutos do seu dia para refletir sobre os seus erros e se arrepender. Quando nós estamos aqui nesses momentos de oração, é hora de você alinhar o seu coração com o coração do Pai. Amém? A segunda coisa que você tem que fazer é não fugir, mas ir de encontro ao Senhor. Tem pessoas, irmãos, que têm tanta vergonha de Deus que elas não oram. Elas não leem a Bíblia. Por quê? Elas se sentem indignas. E aí fica a pergunta: quem de nós é digno de estar na presença do Pai? Ninguém. Mas aqueles que têm Jesus no coração, aqueles que já se arrependeram dos seus pecados e entregaram suas vidas ao Senhor, esses podem estar de pé diante de Deus. Sabe por quê? Porque agora Deus não vê mais as nossas falhas. Ele vê o sangue de Jesus que já nos purificou e que está na nossa vida. Você se lembra quando Deus estava ali castigando Faraó, enviando pragas, porque Faraó estava desobedecendo e não queria libertar o povo? E qual foi a última praga que Deus enviou? Ele enviou a praga da morte. E naquele momento Deus falou com Moisés para dar uma instrução para o povo hebreu. E todos eles deveriam passar sangue de cordeiro ao redor da porta, nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passasse, ele não entraria naquela casa. E o que aconteceu? A noite chegou, o anjo da morte passou, e todas as casas que tinham sangue na porta, o sangue do cordeiro, a morte não entrou. Mas ela então matou os filhos dos egípcios e o filho de Faraó. E foi preciso que aquele castigo acontecesse para que Faraó amolecesse o coração e deixasse o povo ir embora e ser liberto daquela escravidão. Irmãos, da mesma forma, Satanás, ele tenta escravizar as pessoas. Assim como Faraó escravizava o povo hebreu, o diabo também quer nos escravizar com o pecado, com uma vida de prazeres passageiros, sem se importar com a eternidade. Mas então, o diabo não tem poder contra aqueles que já têm o sangue do Cordeiro. E quem é o Cordeiro, irmãos? É Jesus Cristo. Ele foi o sacrifício por nós. E é por isso que quando temos o sangue do Cordeiro sobre nós, nós estamos protegidos contra os ataques do mal. A Bíblia diz em 1 João que todo aquele que nasceu de novo, o maligno não o toca mais. Então chega, irmãos, de ser escravos do diabo, ser escravos do pecado. Nós nascemos de novo se temos Jesus no coração. E agora o Senhor quer não somente nos purificar, mas Ele quer nos usar na sua obra. Talvez você nunca irá pregar um dia numa igreja, nunca subirá num púlpito, mas você pode ser usado aí na sua profissão. Aonde você estiver, Deus pode te usar para orar por alguém, para evangelizar uma pessoa, amém? Deus pode usar a cozinheira, Deus pode usar o garçom, Deus pode usar o porteiro de um prédio, um advogado, uma professora, não importa. Tudo o que você tem que fazer é se dispor diante do Senhor. Você tem que orar e dizer: Senhor, envia-me, coloca pessoas no meu caminho, eu quero ser usado nas tuas mãos. Então, irmãos, vocês vão perceber que ao longo do dia, Deus colocará pessoas na sua empresa, na sua faculdade, na igreja ou até mesmo dentro da sua casa para ter um encontro com Jesus através de você. Amém? E um detalhe muito importante: você não precisa saber muito da Bíblia para pregar. Tudo que você tem que saber é do Evangelho. Ou seja, Jesus veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados e hoje Ele está vivo, Ele ressuscitou. E a coisa mais importante de todas, você já sabe qual é o seu testemunho, aquilo que Jesus fez na sua vida. Conte para as outras pessoas e você estará sendo usado por Deus, porque as outras pessoas verão a transformação na sua vida
e muitas delas virão para o Senhor através de você. Aleluia. Então, irmão, se vocês entenderam essa palavra, escreva aqui nos comentários: eu quero ser usado por Deus. Amém? Então agora nós vamos orar. Eu quero interceder pela sua vida. E se você foi tocado pelo Senhor, não deixe depois de compartilhar esta oração. Como eu disse, você pode salvar vidas levando a mensagem do Evangelho. Vamos orar então, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste momento. A Tua presença majestosa, maravilhosa. Ó Senhor, nós Te agradecemos pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor, por acordarmos mais um dia e podermos viver os planos que o Senhor tem para nós. Senhor, eu peço, meu Pai, que esta palavra permaneça no nosso coração. Continue abençoando, meu Pai, cada pessoa que está orando comigo, dia e noite. Todos os dias, meu Pai, eles têm separado alguns minutos e eu creio, meu Pai, que esta palavra não volta vazia. Quantos aqui, meu Pai, estão precisando de um renovo, de luz, de sabedoria, porque as situações não são fáceis. Viver neste mundo é tão difícil, meu Pai. Ó Senhor, quantos estavam cegos espiritualmente, mas um dia o Senhor abriu seus olhos e eles começaram a enxergar que a vida tem um propósito. E esta vida com propósito só é possível quando Jesus governa a nossa história, o nosso coração. Senhor, nós nos voltamos para Ti agora. E eu oro, meu Pai, por esta pessoa que se sente perdida, se sente confusa a respeito do seu futuro e essa pessoa tem medo do que pode acontecer. Jesus, salva ela agora. Vai aí onde ela está, Senhor, aí neste quarto, no trabalho, no carro. Jesus, entra nesse coração agora, Senhor. Sonda, meu Pai, o que está dentro dessa pessoa, Pai. Um desejo intenso de estar mais próximo de Ti. Ó Jesus, eu Te peço agora, cubra essa pessoa com Teu sangue, Jesus. Perdoa os pecados, Senhor. Essa pessoa é pecadora, assim como eu. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor salve ela agora. Escreva o nome dela no livro da vida. Ó, meu Pai, essa vida é tão passageira, meu Pai. Um dia estamos aqui, outro dia não estaremos mais. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que aqueles que fazem a Tua vontade permanecem para sempre. Por isso, meu Pai, purifica o nosso coração. Não queremos mais dar lugar ao pecado, dar lugar ao diabo. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, levando esperança, amor e a Tua palavra por onde quer que a gente vá. No trabalho, na escola, em casa ou em qualquer lugar. Senhor, não nos deixe esquecer, Pai, que nós temos um propósito nessa vida. Não estamos aqui para nos divertir apenas. Não estamos aqui para ter momentos de alegria. Não, Senhor. Temos algo muito maior. Fazer a Tua vontade, ainda que doa, ainda que seja difícil. Assim como Jesus veio para cumprir a Tua vontade, meu Pai. E no caso dele, Ele veio para morrer pelos pecadores naquela cruz. Ó Jesus, a parte mais difícil já passou, a tempestade já passou, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós temos a chance da salvação, nós temos o perdão dos pecados e temos a garantia da vida eterna. Senhor, nós cremos também na cura das nossas doenças físicas, emocionais e espirituais. Ó Senhor, neste momento eu oro por essa pessoa que está acamada, essa pessoa que está de luto, meu Pai, e está na cama, não tem forças para se levantar. Pai, ela perdeu alguém querido e agora ela sofre e chora dia após dia. Ó Jesus, tira com a mão, Senhor, toda dor na alma. Aquilo que o homem não pode fazer, faça, Jesus. Tira, Senhor, toda angústia, toda depressão, todo esse peso de culpa, Senhor. Ó, meu Deus, não adianta mais se lamentar. Nós queremos agora, Pai, que o Senhor abra um caminho novo para nós. Envolva essa pessoa, meu Pai, com o Teu amor incondicional. Lembre ela que a Sua graça é muito maior do que todas as falhas que ela possa cometer. Ó, meu Pai, que ela sinta agora o Teu abraço reconfortante, Pai. Lembra ela do arrependimento, Senhor. Lembra ela da salvação e do perdão. Quebra, Jesus, toda tentativa do inimigo para fazer com que essa pessoa se sinta culpada por algo que já passou. Em nome de Jesus, eu expulso todo o espírito de engano e de acusação. Derrama, Senhor, uma unção especial sobre a cabeça dessa pessoa e que o Senhor renove nela a alegria de viver. Ilumina o caminho dessa pessoa, ó Pai, para que ela possa encontrar coragem
e enfrentar os seus maiores medos, aprender com seus erros e ter determinação para viver uma vida de acordo com a tua vontade. Meu Pai, no meio dessa tempestade, eu creio que um arco-íris está surgindo, a esperança está brotando e muitos agora estão enxugando as lágrimas, sentindo um renovo espiritual. E eu te agradeço, Jesus, porque Tu és o autor da vida, o autor da nossa fé. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, o Senhor vive para todo sempre e sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas a partir de hoje. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz.
Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh, meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro
e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia.
Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia! Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui.
Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor
ela é inspirada pelo Espírito Santo e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.